Só se aprende a ler lendo, só se aprende a escrever escrevendo. E qual a importância da leitura e da escrita para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a mestre em língua portuguesa, educadora e escritora Malu Santos. Ou seja, fica aqui que esse vídeo vai ser muito importante para você. Não esqueça de deixar o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, nós vamos conversar com a escritora, educadora, mestre em língua portuguesa, Malu Santos. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nossa, eu fiquei tão curiosa porque eu fui vendo ali os seus livros, vendo um pouquinho da sua história. É uma história que tem muita coisa da leitura, da parte de educação. Isso. Vamos, Muito vamos bem. voltar, tudo tem um início, não é? Isso, exatamente. Você sempre gostou de ler, Malu? Ah, sempre. Na verdade, ler, eu vejo como uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Por quê? Ler você dialoga com o autor. Nossa, ele nem está aqui, mas eu estou conversando com ele, sem a presença física dele. Então, ler, você adentra outros mundos. Nossa, eu vou conhecer coisas inimagináveis, que eu nunca imaginei saber e conhecer. Então, são mil informações, milhares de informações ali que a leitura nos traz. E eu acho fantástico, porque pessoas que não têm acesso a ir a lugares, a países, por meio da leitura, ele consegue ver coisas que não seria possível. Então, a leitura é tudo, né, na vida do ser humano. E quando que você começou a ler? Foi na escola, assim? Você lembra? Ou você já tinha esse hábito, na sua família já tinha o hábito da leitura? Na verdade, eu venho de uma família onde os meus avós gostavam muito de contar histórias, e a minha mãe também. E a partir dos meus estudos, né, a leitura ela é inserida, né. Minha mãe também trazia, né, minha mãe era professora, então ela alimentava a casa, né, de livros. Então eu fui criada nos meios dos livros, né. Tinha acesso a livros, tinha acesso à escola, mesmo sendo de família humilde, né. Minha mãe sempre me levava para as escolas, eu sempre estava ali dentro das bibliotecas. Então, foi um processo apaixonante que eu fui me apaixonando. E quando você se apaixona, aí a situação fica diferente, né, porque você passa a amar, a gostar, né, de ler. E a leitura, ela acaba fazendo parte da sua vida, né. Em que momento você decidiu, você já criou esse hábito, já se apaixonou pela leitura, mas em qual momento você decidiu transformar isso na sua profissão, aí entrar na parte, como educadora? Então, eu me descobri escritora, não muito cedo. Né, mas no mestrado em si, né, porque aí eu fiz direito, depois eu fui fazer letras, depois aí eu fui fazer mestrado em língua portuguesa, e aí eu tive uma pessoa que impactou muito a minha vida, que ela me influenciou muito como escritora, que foi a minha orientadora, Geni Turaza, que hoje ela não está mais aqui conosco, mas ela
ela, ao contrário de outros orientadores, ela gostava de escrever comigo. Então, ela sempre me pedia para ir para a casa dela. Então, vem para a minha casa para a gente escrever juntas. E às vezes eu ia de sábado, de domingo, e nós ficávamos ali escrevendo. No mestrado, a gente, dependendo do orientador, né, ela sempre me dava obrigações. Obrigações como essa semana você só vai ler. Semana que vem a gente vai escrever sobre. E aí você começa, né, um processo de escrita e você passa a gostar também, né? Claro, eu já escrevia, mas eu não achava, eu não sentia que eu gostava tanto, né? E aí eu passei a escrever muito, levava textos para ela e ela gostava, ou a gente descartava algumas coisas, organizava o texto, melhorava. E quantas vezes eu tive que escrever e reescrever textos. E isso é uma questão muito interessante, porque o texto ele não nasce pronto, né? O texto é você escreve, você arruma aqui, você lapida aqui, você tira coisas, você acrescenta. Então, é um processo de lapidação de um texto. Tem a questão das ideias, do vocabulário. Então, é um mundo. O texto é um mundo. Na verdade, nós dizemos que o texto é um evento comunicativo, né, onde as pessoas se utilizam dele para se comunicar oralmente ou por escrito. E foi desse processo que eu percebi o tanto que eu gostava de escrever. E nesse processo, né, de escrita, a gente vai pegando gosto e a gente não para mais. E também é um dos critérios de exigências do mestrado você publicar. Então, eu publiquei 3 capítulos em livros diferentes, no meu curso de mestrado. E aí eu percebi o quanto eu gostava. Pela questão de você conseguir conversar com pessoas que naquele momento não está ali, mas você joga ao vento as suas palavras. E dessa forma eu digo que escrever também é um ato de muita responsabilidade, de muita influência para você realmente dizer algo, influenciar pessoas a pensar sobre o assunto, até mudar pensamentos. Então eu percebi o quanto é sério, mas é um processo muito gostoso. Ô Malu, você então é formada em Direito, Sim, mas você chegou a exercer a profissão? sim, exerci direito por uns 2 anos, Tá. e aí eu percebi que eu não me afinizava. Corria para fórum, ficava esperando audiências, e eu falei: "Isso aqui não tem nada a ver comigo", né. Resolvi alguns processos, trabalhei com alguns, advogados também, mas aquilo não me cativou. Eu falei: Não, não, não é isso que eu quero para minha vida", né. E eu, no meu curso de direito, eu sempre vivi no curso de letras eu tinha muitos amigos. No curso de letras, eu andava muito pela faculdade, eu tinha amigos no curso de enfermagem, de medicina, de engenharia, então eu tinha amigos em todas as áreas e eu transitava nas outras áreas, eu ia para as salas deles, a gente trocava muita ideia. E aí eu percebi que o direito, eu tentei, não vou dizer que eu não tentei, mas eu vejo que o direito foi uma das coisas muito boas que eu fiz para a minha vida, porque eu consigo, me articular muito bem, conheço as leis, procuro sempre estar inteirada, saber o que está acontecendo. Então eu não vou dizer que foi um curso que, foi perdido, não, porque se eu quisesse hoje, me aposentei, né, então eu vou voltar para a área de direito, poderia voltar sem problema nenhuma. Mas eu gosto muito da área de língua portuguesa, sou linguista, também escrevo no Recanto das Letras, eu publico textos, contos, crônicas, tenho muitas leituras, né, muitos feedbacks de leitores que falam comigo, e a gente vai construindo o processo de interação, mediante a escrita. Aí você fez Direito, depois você fez Letras? Isso. Fiz letras em seguida, já corri para fazer letras. Eu falei: eu gosto disso aqui". E minha mãe falava que não queria que eu fosse professora. Eu não quero que você seja professora. Professor sofre muito".
mas é uma profissão linda, que deveria ser mais valorizada, né, no nosso país, né. Infelizmente, eh, é uma profissão que sofre muito nos dias de hoje, mas é uma profissão linda, porque quando você encontra alunos lá na frente, e a semana passada, ou foi retrasada, eu encontrei uma aluna no shopping que ela correu muito atrás de mim, e eu: "Ai, que estranho, não sei o quê", e ela se aproximava de mim e tal, até ela conseguir chegar perto de mim e falar o seguinte, chegar próxima e falar: "A senhora é professora?" Eu falei: "Sou". "A senhora dá aula de língua portuguesa? A senhora deu aula em tais escolas?" Eu falei: "Sim". "Então a senhora foi minha professora, muito obrigada". E aí me falou o que ela tinha feito. Fiz enfermagem, especialização e trabalho no Albert Einstein. Aí eu fiquei muito feliz. Então esses feedbacks são muito satisfatórios, né. Nós ficamos extremamente felizes de ter feito parte de uma vida ou de tantas vidas, né. Com certeza. Aí você dava aula, e aí Isso, você foi fazer, mestrado. isso. Aí eu terminei, fiquei alguns anos, né. E eu tinha alguns sonhos. Um dos meus sonhos era publicar. Eu já tinha isso dentro de mim, mas eu queria fazer uma especialização, uma boa especialização. E aí eu resolvi fazer mestrado. E aí fiz todo o processo seletivo, né? E passei na PUC. E aí eu falei: "Ah, vamos lá". E comecei a fazer fazer o mestrado. Mestre em língua Mestre em portuguesa. língua portuguesa. Depois eu fiquei me perguntando: "Ai, por que que eu fui fazer em língua portuguesa? Poderia ter feito em outra área". Mas, tem porquês que a gente só entende lá na frente, né. Eu acho que era essa a minha missão, fazer na área de língua portuguesa, porque eu já tinha realmente objetivos claros dentro de mim, que às vezes a gente tem os objetivos e não se parece que para nós mesmos não são tão claros, né. Mas lá na frente a gente enxerga, fala: "Nossa, era porque eu queria escrever livros". Então eu acho que estava tudo aí já organizado. E aí, desse mestrado, saiu este livro, é Isso, isso? exatamente, leitura significativa. É, sim, muita pesquisa. Eu no mestrado, eu procurei alguns temas e eu não encontrava, eu e minha orientadora. E a pesquisa foi vasta. E aí eu achei interessante, após concluir, publicar esse livro. Tipos de leitores, leitores experientes ou leitores inexperientes, ou falar um pouquinho de estratégias de leitura. E o grande impasse foi o nome do livro, porque a editora queria que eu publicasse como estratégias de leitura. E eu falei que não, eu gostaria de colocar como leitura significativa, entre o possível e o real, porque tem coisas que nós acreditamos ser possível, tem coisas que realmente a gente pode tentar muitas coisas, mas são processos muito demorados e lentos. Então, vamos trabalhar dentro do possível em relação à leitura, ao acesso, porque nem todo mundo tem acesso à leitura, né? E não trabalhar a leitura dentro de uma caixinha, como se todo mundo do dia para a noite virasse leitor. Não funciona dessa forma, né? Para uma pessoa se tornar leitor, ele é um processo. E esse processo, muitas vezes, dependendo da pessoa, pode ser longo, outros pode até não ser. Mas por isso que eu publiquei como leitura significativa, entre o possível e o real, a realidade, né. E esse livro, ele é voltado para qual público? É especificamente voltado para professores, para a gente refletir um pouquinho, processo de reflexão sobre a leitura. Eu fui coordenadora durante uns 8 anos da minha vida, trabalhei também na na diretoria de ensino, e o que se percebe, né, hoje o currículo mudou bastante, mas eu
pedia para os meus professores colocar pelo menos uma aula de leitura na sala de leitura da escola. Então, se eram 5 aulas de língua portuguesa, uma, pelo menos, que contemplasse. E isso acontecia. Então, muitas vidas mudam a partir da leitura, quando o aluno toma o gosto pela leitura. Mas eu posso dizer assim, como você vai tomar gosto pela leitura se você nunca acessou um livro? Se você nunca teve um livro em mãos? É uma coisa impossível. Então, por conta disso, os professores iam, né? Fora uma aula, os professores iam outras. Então, dependendo do projeto que desenvolvia, os professores iam lá. E outras também, além dos professores de língua portuguesa, de outras disciplinas também, né? Tinham livre acesso à sala de leitura. Tem que fazer parte. Se nós queremos um país melhor, né? Tem que ser de pessoas cultas, que tenham acesso à leitura. Esse livro, eu li, né? Então, você deveria ler também, porque eu não sou educadora, mas eu achei ele sensacional. Me chamou a atenção porque, além de toda a pesquisa, tem muito da sua bagagem aqui, tem do seu olhar. Sim. Porque você, no livro, você aborda vários aspectos, né? Por exemplo, você tem um aspecto aqui que eu achei muito interessante, que é o que você fala, quando as crianças começam a ter o primeiro acesso, vai ser por meio do professor, porque muitas famílias não têm o hábito da leitura, né? Então, isso aqui é uma realidade que você via lá na sua sala de aula? Exatamente, né. Muitas famílias não têm acesso à leitura, né, e a primeira leitura ela acontece dentro de uma sala de aula. Então, olha a importância de um professor, olha a importância do professor acessar a leitura, né. O professor é o intermediador nesse processo, né, um mediador. É a partir dele que o aluno vai tomar realmente gosto pela leitura. O professor ele vai apresentar um livro, os livros, apresentar os autores, né? Trabalhar diversos gêneros, né? Ampliar o mundo da criança. E uma questão interessante são os empréstimos. A partir daí, a criança começa a tomar gosto até de pegar os livros como empréstimo da sala de leitura, né. E aí ele começa a desenvolver a leitura. Agora uma criança que é fácil pensar que ele não tem acesso em casa, e ele não vai ter acesso na escola, como ele vai ser um leitor lá na frente? Muito difícil. Então, é por isso que eu digo que a contribuição da familiar da minha mãe, né, me levando para a escola, me trazendo todas essas contribuições foram muito importantes para mim, para minha vida, né. Porque através dessas possibilidades, eu pude conhecer mais. Pude pensar mais, refletir mais e saber as coisas que eu queria ou não, conhecer tais autores. Eu sou da época do vestibular, que nós tínhamos as listas de autores para ler, né. Por quê? Porque iam cair, no vestibular, então você tinha que ler, de Machado de Assis e outros mais. Então, a gente já vem do mundo onde série Vagalume, líamos. Então, muitos livros nós líamos, né. E é isso que nós queremos, que os nossos alunos sejam leitores. E hoje o mundo está repleto de leituras, de livros de variados e variados gêneros. Então, hoje em dia a gente não pode dizer assim: "Ai, o aluno de forma nenhuma ele lê". Ele lê, a gente não pode dizer que ele lê, mas as leituras a gente tem que ver qual é o propósito dessa leitura, se não são leituras muito superficiais, se elas são dirigidas ou se não são dirigidas. E aí tem muitas questões para serem E discutidas. você aborda muita coisa disso no seu livro. Sim, abordo. Inclusive, você fala lá no seu livro que o ideal é uma construção mesmo, né? Começar pelos livros mais fáceis e aí ir acrescentando e com propósito lá na frente, né? A pessoa saber que ela tem que ler com um propósito. Exatamente. A leitura ela começa, né, de uma forma simples,
e depois ela evolui para uma questão mais complexa, né? Eu não posso, hoje em dia, você vai ler Machado de Assis. Como assim não? Vamos começar por textos curtos, pequenos, vamos discutir, e aí daqui a pouco você introduz um livro mais que tem a ver com o aluno, ou verifique também, né, o que ele gostaria de ler. Isso é importantíssimo, saber o que, que o aluno quer ler. E aí você vai, nesse processo, construindo o processo leitor. Então, todos os autores que eu li na minha pesquisa, eles afirmam que o processo de leitura é um processo de construção. E não sou eu que falo isso, mas os diversos autores que falam sobre a leitura comungam da mesma ideia. Isso tem também no seu livro. Também. Então, vamos falar um pouquinho desse livro específico para quem está em casa. Dar uma pincelada, o que o educador vai encontrar nesse livro. Já segura seu livro aí, ó. Então Você tá mostrar e bom. você falar um pouquinho dos pontos, né, que você aborda aí nesse Sim. livro. Bom, esse livro, ele vai falar sobre a leitura de uma forma significativa, importante, os vários tipos de leitores. Eu vou tratar sobre o leitor experiente, o leitor que ele acha que ele é experiente, mas ele não é, porque ele não tem propósitos para ler. Ele simplesmente pega um livro sem propósito nenhum, sem objetivo nenhum. Eu vou dar os conceitos de leitura, os variados conceitos. Vou falar um pouquinho sobre estratégias de leitura também. E eu abordo que tornar uma pessoa leitora ou leitor não é uma questão de colocar uma pessoa numa caixinha. Não, você tem que elaborar, você tem que realmente pensar como é que você vai desenvolver essas estratégias de leitura. Então, eu falo de uma forma geral sobre várias questões relacionadas à leitura. Muitas pessoas que leram já me deram feedbacks, bons feedbacks. Eu fiquei muito feliz, né? E cada pessoa que comenta, ai, comprei, gostei, vem discutir. Eu paro para estar conversando com a pessoa, se a pessoa tem alguma dúvida ou quer me falar um pouquinho sobre a própria experiência, a gente escuta. Semana retrasada eu fui dar uma palestra e nós ficamos um bom tempo discutindo, e eu gosto muito de interagir com os leitores também. Então, eu deixo um canal aberto para que eles consigam conversar comigo, né, sobre as suas leituras, sobre os seus anseios, né? E a leitura, a gente pode ter certeza, ela leva a pessoa à loucura. Por quê? Porque a pessoa fica muito conhecedora e perigosa, muito perigosa, porque quanto mais temos conhecimento, mais perigosos nós ficamos. Muito bom. Malu, e aqui também, como você levanta várias questões que também podem ser debatidas em sala de aula Sim, ou com a direção, né? Porque sim. tem vários aspectos aqui que realmente entra aí, que dá boas Boas discussões, né? discussões. Sim, eu penso que tem que ser discussões para o positivo e para o negativo, né? De falar assim, olha, eu tive tal experiência e você fala isso no livro, tal, e a gente vai sentar para a gente conversar e vamos ver o que não está dialogando aqui, né, com o livro, né? Que não está de forma assertiva, né? Então, é interessante, eu gosto muito dessas questões, Sim, eu porque achei também me sensacional. faz refletir, né? Eu acho que o processo de escrita, de leitura e de escrita, é um processo interativo de reflexão o tempo todo. Então, esse daqui a gente está falando mais uma coisa mais específica Sim, realmente. Agora a gente tem outros livros. Foi o primeiro? não, esse não foi o primeiro. Esse aqui, O João Preguiçoso, foi o primeiro. É um livro infantil.
o meu real objetivo era a diversão através da leitura, porque nós também lemos para nos divertir. Então, levar a criança, né? Esse é para criança. Isso, a diversão. Então, aqui ele conseguiu adentrar em um mundo mágico, conhecer a história do João Preguiçoso, o que aconteceu com ele. Então, esse aqui foi o meu primeiro. Antes deles dois, eu publiquei alguns capítulos, né? Mas em outros falando sobre linguística, né? Que eu gosto muito também. E aí, nesse livro, qual foi a sua inspiração para escrever? Porque esse aqui é o resultado de um trabalho de pesquisa, é o primeiro. Exatamente. Agora, esse não. Esse daqui, qual que foi a Isso. sua inspiração? A minha inspiração foram várias histórias que minha mãe contava. E ela gostava muito desse personagem, João Preguiçoso. Ela sempre falava dele e tal. E aí eu falei, eu preciso registrar, mas vamos mudar muita coisa aqui e tal. E aí foi um processo de total reescrita. Reescrita, acrescentei coisas, tirei coisas, porque o texto ele é um processo de construção, né? E aí nasceu o livro. Com dificuldade ou você conseguiu publicar ele fácil? Como que é esse mercado? Olha, o mercado de publicação não é um mercado fácil, não é acessível, mas tem muitos caminhos. Isso daí renderia outro podcast. Outro exatamente para falar sobre como publicar um livro. Mas, assim, nenhum dos dois me deram trabalho. É claro que tem editoras que ele caminha junto com o escritor. Então, ele te induz a participar de vários eventos. Te dá um suporte. Te dá aquele suporte muito bom. Te traz, né, da questão da visibilidade. É claro que eu brinco, né? O que o escritor quer? Ser lido, né? O ator, o artista quer ser reconhecido, assim como o escritor. O reconhecimento do escritor é ser lido. Então, por exemplo, quando eu abro lá a plataforma que eu publico textos, crônicas, contos, e tem várias pessoas conversando comigo, e eu vejo lá o número de leituras, eu fico muito feliz de saber que eu sou uma pessoa que está sendo lida. Então, é isso. Tem editoras que caminham com você e tem editoras que não caminham com você. Tem editoras que te induzem a publicar com ela mesma e tem editoras independentes. Então, isso é uma questão também muito pessoal. Mas eu acho que é a questão da experiência que você vai pegando, né? A bagagem. Que aí você vai pensando o que você quer, o que você não quer e tal, vai decidindo seus caminhos. Malu, então você fez esse aqui que é para criança, você publica em plataformas que aí são textos mesmo. Sim. Aí você fez o seu mestrado, que resultou neste livro. Isso, exatamente. Mas estou vendo mais dois aqui, agora eu não quero saber. Ai, é engraçado, né? Porque nós escritores parece que a gente pega o livro como um xodó, né? Nossa, é uma coisa muito interessante. Então, publicando nessa plataforma Recanto das Letras, eu recebi um convite, né? Para publicar aqui, ser autora aqui, homenageada aqui, né? E aí eu publiquei 4 poesias nesse primeiro livro. E nesse aqui, eu também fui convidada a publicar contos e crônicas. E aí tem uma questão muito especial nesses 2 livros, que esses 2 livros foram direcionados às bibliotecas e escolas públicas do Brasil. Isso me deixou muito feliz mesmo. Então, esse daqui... Mas eles estão à venda também? Não, eles são só... Não, exatamente. Eles têm esse propósito, que é alimentar as bibliotecas e escolas públicas do Brasil. Então, já me falaram assim, a editora me deu um feedback. Eles já foram para Caruaru, eles já estão em Juazeiro da Bahia, eles já estão... E aí vai falando, né? Os estados que eles estão chegando.
E eu fiquei muito feliz por fazer parte desse projeto. E aí, como nós estávamos falando sobre editora, se você me perguntasse, mas e aí, qual o custo? Zero, por conta do objetivo, né? Se é um objetivo real de ajudar no processo de escrita e leitura, é custo zero. Você escreve e me agradeceram, né? E eu que, na verdade, deveria agradecer por fazer parte desse projeto, né? Que tem tudo a ver com o que você falou, da sua experiência pessoal, Sim, da sua experiência como educadora, né? Então tem tudo a ver você tem. estar escrevendo para ter acessar essas crianças que talvez não tenham oportunidade, Exatamente. né? Fazer com que a leitura chegue nas regiões mais distantes. Exatamente. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Fomentar a curiosidade da criança. Exata, a curiosidade, a leitura. Esse texto, esse livro aqui em especial, eu publiquei foram 4 crônicas, e uma delas fala sobre uma experiência que eu vivi, que é a menina das pernas tortas, que era um grande problema, né, na minha vida. Eu achava que era, mas não era um grande problema. E aí eu transformei em crônica, e eu fiquei assim, eu mesma fiquei apaixonada pelo texto, porque às vezes, hoje em dia, né, a realidade mudou bastante. Então, na época da minha infância, né, eu vou dizer que era o meu bullying. Ai, as pernas tortas, né? E eu transformei isso, eu não carreguei isso comigo, né? E hoje em dia elas não estão mais tão tortas, mas eu consegui superar. E eu falei, eu vou transformar numa crônica, né? Então, aspectos que nós nos incomodamos, a gente pode transformar num texto e publicar e fazer com que outras pessoas leiam e verificar também que aquilo que a gente achava que era um monstro da sua vida não era, você conseguiu lidar com aquilo. E tá tudo bem, ficou tudo bem. Ô Malu, você transforma qualquer coisa em texto? Porque de onde vem essas inspirações? Porque aqui tem alguns aspectos que são seus pessoal. Esse Sim, daqui você falou que foi inspirado na sua sim, mãe. sim, Esse aqui tem uma crônica inspirada em você sim. mesmo. Sim, a Clarice, ela fala, né? Deixou escrito isso e já vi também vídeos que ela fala que ela escrevia quando ela se sentia incomodada, né? Tinha alguma coisa que queria esvaziar, ela se sentia cheia. E eu vou falar que eu escrevo quando eu me sinto incomodada. Então, quando tem alguma coisa que está me incomodando, me chama atenção, eu tenho que colocar aquilo no papel e tenho que jogar para o universo. E, e isso é um processo muito bom, porque, de certa forma, como ela mesma dizia, eu acabo me esvaziando também. Eu acabo relaxando e o se esvaziar, né? Quando você se esvazia, você fica mais leve, fica melhor, você se sente melhor. E dentro do processo de escrita, você passa também a ser um observador do mundo, né? Coisas que vão acontecendo no mundo, eh, e aí você fica sutil para as percepções da vida. Fala, nossa, isso aqui dá um texto. Nossa, preciso escrever sobre esse assunto. Olha que assunto bacana. E aí você vai escrevendo, né? Sempre observando. E você tem uma lista aí de coisas que você vê alguma coisa e você anota para refletir a respeito e talvez dali saia um texto? Sim, eu gosto muito de falar sobre violências num termo assim, por exemplo, como o bullying, né? Eu gosto muito de publicar, de falar sobre questões que incentive as pessoas a não sucumbir diante de acontecimentos da vida. Eu gosto muito, que é a questão do otimismo, né? Eh, Sempre ser pessoas otimistas, sempre acreditando que tudo muda. Então, eu gosto muito de ter essas percepções das questões da vida.
que viver não é um ato fácil, mas até isso, nos processos de leitura, todos os momentos que nos enchemos aí de variadas leituras, a gente vai encontrando caminhos, atalhos aí. Ô, Malu, pelo que a gente conversou até agora, assim, o que eu percebi, assim, que os seus livros e as coisas que você tenta transmitir são sempre voltados, não é autoajuda, não, mas sempre para despertar alguma coisa no outro, ajudar a pessoa no crescimento pessoal, Perfeito. não é? Porque eu tô vendo Sim, aqui que tudo aqui tem um sentido. sim, Aqui você falou que você batalhou bastante para pesquisa porque você não sim, achava, era tudo fragmentado. Você, ó, resumiu, tá dando aqui na mão para a pessoa tudo, né? Aqui exatamente. coisas pessoais que te incomodavam, que você já pensou, isso pode ajudar uma outra pessoa. Sempre você está preocupada com essas questões, o que você pode compartilhar que ajude o outro. Exatamente, é dessa forma mesmo. Questões que me incomodam e que eu fico pensando, nossa, vou escrever um texto sobre isso, sobre essas questões, e que lá na frente realmente ajude alguém. E aí entra aquela fala inicial que escrever é um ato de responsabilidade. Muito, eu levo isso à risca. Não como um ato ruim ou que vá prejudicar alguém ou levar alguém a fazer algo ruim para a própria vida, mas que ajude, que encontre um incentivo, né, uma força, que reflita, até o processo de reflexão é maravilhoso. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Olha o que essa escritora me trouxe aqui nesse livro. Então, esses processos de reflexão, para mim, eles são importantes e são profundos. Porque é o que eu sempre busco, e busco muito nas minhas leituras, né? O que me traz, que agrega, né? O que eu estou buscando aqui? Então, eu caminho dessa forma. E dentro da língua portuguesa, eu também, até mesmo dentro da língua portuguesa, eu faço isso, né? Eu escrevo textos, tentando falar um pouquinho das variações, de tudo que está acontecendo aí com a língua. E muitas pessoas me dão excelentes feedbacks. Falam, nossa, não é que é isso mesmo? É, porque a nossa língua ela é viva, né? Ela muda o tempo todo. E agora, com a tecnologia, ela muda de uma forma extremamente veloz. As pessoas, elas inventam termos, né? O neologismo hoje em dia é uma coisa fantástica. E dentro disso, eu também sou observadora da língua e vou colocando algumas questões dentro dos meus textos aí para a gente refletir um pouquinho sobre essas mudanças aí. E como que você vê a inteligência artificial? Porque eu vejo agora até para fazer trabalho, né? As pessoas vão lá, elas não querem pesquisar, elas querem digita lá e espera a resposta. Como que você vê isso? É, eu até recebi um incentivo para estar fazendo da mesma forma. Ah, agora é tão fácil escrever, você começa lá o texto, já fala o que você quer e tal, e aí você já vai ter o texto pronto. Eh, eu particularmente, eu vou falar assim: "Ah, eu acho ótimo, tal", mas o processo de leitura, ela está muito ligada a isso, porque a pessoa que lê muito, que vai atrás, que busca, ela vai ter o que dizer da forma dela. E é uma coisa que entra que eu penso muito sobre isso, é sobre o estilo. Cada autor, cada escritor tem o seu estilo. E o estilo é uma coisa tão própria da pessoa que se nós pegarmos aí um texto aí da Clarice Lispector, eu sei que é da Clarice. Se você pegar um Machado de Assis, você vai saber que é Machado de Assis, porque eles têm, Graciliano Ramos, eles têm o estilo deles. Então, é uma coisa que eu questiono da inteligência artificial. Será que a inteligência vai dar o seu estilo? Ou será que esse estilo você vai criar através das suas leituras? De você realmente estar ali colocando no papel o seu jeito de escrever, algumas palavras que você gosta de usar. Eh, então, isso fala muito, isso me diz muito. Então, eu preferi
não acessar esse meio. Eu escrevo usando o meu estilo, eu crio os meus vocabulários e daí a gente vai para o mundo, vamos para a vida. Porque tanto o processo de escrita e até mesmo do leitor, o que ele vai interpretar daquele texto, você acredita que tem a ver com as vivências dele pessoal? Você começou no começo aqui do nosso bate-papo, você falou que gostava muito da escrita ou da leitura, porque te abria um universo, Sim, né? Mas esse universo ele também está ali ligado à vivência da pessoa, como ela está sim. imaginando aquilo. Sim, e eu vou dizer que nós somos uma caixinha, né? Nós vamos ali nos enchendo de conhecimentos, de vivências, e é a partir daí que depois eu vou colocar nos meus livros, nos meus textos, quem realmente eu sou, o que que eu penso, quais são os meus sentimentos. Você me falou uma coisa muito interessante que eu gosto de contribuir, e realmente esse é o meu processo de escrita. Eu gosto de contribuir de alguma forma, mesmo que seja trazendo, o leitor a uma reflexão. É, dá para ver aqui pela trajetória que você foi me falando. E além dos livros, você publica onde? Eu publico na plataforma Recanto das Letras, lá. Eu tenho já também algumas pessoas lá. Eu acho interessante que hoje em dia nós falamos seguidores, né? Ah, né, tenho tantos seguidores. Eu não fico muito pilhada com essas questões. Ah, eu tenho que ter não sei quantos seguidores. Não, eu quero ter leitores. Eu quero ter leitores, mas leitores que dialoguem comigo, né? Dialogar com o autor é muito importante. Então, é por isso que eu gosto muito da plataforma. Eu gosto porque lá eles deixam os comentários, e aí você consegue também refletir, esse texto. Eu acho que não tem muito a ver. Preciso mudar aqui, melhorar aqui. Mas isso praticamente não aconteceu. Os feedbacks são muito bons, graças a Você Deus. vai criando uma comunidade Comunidade de leitores. ali, né? Isso, E exatamente. lá você publica também sobre essas coisas como que você falou, aí coisas que te incomodam. Exatamente. É variado. Exatamente. Eu fiz uma descoberta, né? Também, nesse processo de escrita, nós vamos descobrindo coisas. E eu descobri que eu adoro escrever contos, crônicas, questões falando sobre a língua portuguesa, né? Sobre leituras. Então, essas coisas que vão me incomodando, eu vou prestando atenção aí. Vamos lá, vamos construindo textos, crônicas, e aí vamos alimentando e esperando para ver como é que o povo está sentindo isso, né. Malu, e quais são os planos futuros? Ai, os planos futuros. Tem um livro aí, né, que eu já estou conversando com a editora já, nós já começamos um processo de conversa, e ele está aí para ser publicado no começo do ano que vem. Ele fala especificamente sobre a língua portuguesa, sobre as contribuições da língua portuguesa. Uma questão que me incomodava muito, o ilustrador já construiu as ilustrações e tá tudo pronto. Agora é com a editora. E esse livro, ele vai dar acesso a crianças de 7, 8 anos refletirem sobre o processo de construção da língua, quais foram as nossas contribuições para nós falarmos aí a língua portuguesa. Você de novo ajudando. Opa, vamos Agora lá. você voltou lá para as crianças. Exata, exatamente, mais para as crianças, dentro da língua portuguesa, né? Sempre. Como, sempre, porque eu sou linguista. Então, tem criança que, se você perguntar, até adolescente, qual é o processo de construção da língua? Quais foram as nossas contribuições? Vão ficar sem falar, sem saber dizer. Então eu trago essa construção, trago palavras através desse livro. Nossa, olha tal palavra. Nossa, essa palavra é de origem que veio, que contribuiu, que fez uma junção e tal. E olha só como é que a nossa língua ficou. Então, a ilustração está maravilhosa também. E eu espero que
gostem. E esse, Malu, vai estar à venda ou é algum projeto? Na verdade, ele está dentro de um projeto, mas ele também vai estar à Esse vai estar venda. Vai disponível. estar disponível nas plataformas. Então, eu vou pedir para você deixar aqui, ó, suas redes sociais e falar onde que encontra os seus livros. A gente já falou que esses dois são exclusivos Sim. das bibliotecas, mas onde que as pessoas encontram o seu livro e deixar suas redes sociais? No Instagram, eu estou como Malu Santos, _escritora, e lá tem um link que vai acessar todas as plataformas que tem os livros. Então, eu espero vocês lá. Deixar também Tá. aqui no descritivo do vídeo. Ai, Malu, adorei bater esse papo com você. Você me tinha me mandado, né, o PDF do seu livro. Eu li, adorei. E nem sou da obrigada. área de educação, mas eu achei sensacional. Eu acho que quem está pensando aí em entrar nessa área, ou até mesmo para quem quer desenvolver aí, quer escrever, tem muita coisa legal aqui. Você deixa tudo mastigado, né? Eu achei isso sensacional, porque, como eu falei, eu não sou dessa área e comecei a ler e falei, meu, é muito simples, assim, da maneira como você colocou. Acho que Sim. foi uma contribuição e tanto aí. Espero que mais pessoas leiam, porque vale a pena mesmo. Exatamente. Eu quis trazer a escrita de uma forma simples para todos que estão aí também, né, dentro das salas de aulas, trabalhando aí a leitura, e que nós possamos aí ter grandes leitores e escritores, ou que escolham outras profissões, né, mas que seja uma leitura acessível e fácil. Com certeza. Foi um prazer receber você aqui. Muito Obrigada. sucesso. Já quero saber, e logo você vai voltar para falar os outros livros que eu sei. Com certeza. E para você que ficou até agora aqui, não esqueça de deixar seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E até a próxima.